Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Aleluia! Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja e permaneça sobre cada um nesta noite. Quem crê diz amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Mais um instante de oração para nós dar início ao culto de louvor a Deus nesta noite. Irmã Luana, vamos levar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai, Pai querido, aqui estamos nós na tua presença, agora todos juntos em pé diante do Senhor, nos apresentamos a Ti, clamamos a tua presença, imploramos o teu poder neste lugar. Estamos aqui para louvar o teu nome, estamos aqui para louvar o Senhor e pedimos, Senhor meu Deus, recebe o louvor, recebe a adoração e abençoa a tua igreja, manifestando sobre nós a tua glória, derramando sobre nós o teu poder. Abençoa cada um, meu Deus, pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Recebe o louvor da tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Pode assentar. Vamos louvar o Senhor com dois hinos do cantor da harpa cristã. Vamos louvar o Senhor com o hino 85 do cantor pentecostal, na harpa cristã 447. Nascer de novo. O hino que boa parte desse hino são perguntas, perguntando para o ouvinte: já nasceu de novo? Estás andando com Deus? Então, enquanto cantamos esse hino, podemos responder para nós mesmos a pergunta, examinando a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Nascer de novo, 447, 85 do cantor. Acho que pode ser no mim mesmo. Glória a Deus. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores bem, no portal da vida Cristo acharás, ao
284 do cantor pentecostal, 318 da harpa cristã. O hino que nos relembra a história do filho pródigo. E esse hino faz um convite para que esse filho retorne à casa do Pai. Glória a Deus. Ao lar paternal é o título do hino, 284 do cantor pentecostal, 318 da harpa cristã. Glória a Deus, glória a Deus. Sol, ou lá. Glória a Deus. Quero vos contar a história do varão que Jesus outrora relatou, o qual tinha 2 filhos em feliz mansão, até que o mais jovem o deixou. Filho desejar ao lar maternal, queiras hoje regressar.
colocar ainda 175 do cantor pentecostal, 360 da harpa cristã. A preciosa fonte é Jesus. E este hino é feito um convite para que todo pecador venha a essa fonte. E neste hino também nos conta alguns dos benefícios que essa fonte nos oferece. Então vai cantando e vai prestando atenção ali o que tanto Jesus pode te oferecer, e louve a Ele pelo que Ele é e também pelo que Ele te oferece, pelo que Ele faz pelas nossas vidas. Mi maior. Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador. Acho que é outro ritmo, né? Vamos começar do coro ali que nós achamos. Mi maior. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre, sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador. Fala conosco, Pai, Senhor, hoje a tua igreja, abençoa, Pai, fazendo
Glória, glória a Deus, aleluia. A irmã Luana, juntamente com a igreja, fazendo leitura da palavra, e também, se ela tiver um louvor, ela pode louvar depois da meditação na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Marcos, capítulo 10, versículo 46. O cego de Jericó. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, e cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-lhe a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Queria convidar a irmã Jaqueline para louvar comigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode tomar o assento. Grande é o nosso gozo de sermos um povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra.
Deus. Aleluia. Glória a Deus que nós temos um motivo da nossa alegria. E o motivo é que somos o povo escolhido. Glória a Deus. Aleluia. Mas esse nosso gozo aqui ainda é limitado. Mas um dia nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Aí o nosso gozo, a nossa alegria será completa. Glória a Deus por isso. Deus maravilhoso, aqui estamos nós na tua presença. Damos graça por esta oportunidade em que estamos aqui juntos, reunidos para louvar o teu nome. Senhor, tu és santo, tu és poderoso, e nós somos falhos, pecadores. Só o Senhor para nos aturar, para nos suportar, e é através do teu sangue carmesim que nos purifica de todo pecado que podemos estar aqui hoje. E agora sabemos que nenhuma condenação há, porque nós procuramos a cada manhã, a cada dia, não andar segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, conforme o Senhor vai nos alumiando o caminho com tua palavra. Fica conosco, Pai, vai operando, vai recebendo louvor e responde com fogo nesta noite. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Aleluia. Pode assentar, irmão, continua na presença do Senhor. Irmão Jair tem a oportunidade de apresentar a Deus o seu louvor nesta noite. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Amém. Contemplo Jesus carregando a cruz, seu corpo cansado está a caminhar, levando sobre os seus ombros um grande madeiro.
Essa é a palavra que o Senhor está falando conosco. Que nenhuma condenação há. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não deixe o diabo colocar na tua cabeça que para você não tem mais jeito. Não dê ouvido para a conversa de Satanás, mas continue servindo a Deus, que Canaã é logo ali. Amém, irmãos? Vamos ouvir as crianças. O Joabe, o Jonatas, o Samuel, o Jamil, o Laurinho. Cada um vai louvar o Senhor com um corinho para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais um instante, vamos ficar de pé.
Vamos fazer mais um momento de oração. Depois dessa oração, já o presbítero Monezer estará trazendo um pouquinho mais do recado de Deus para nossas vidas nesta noite. Eu creio que o Senhor já está falando com cada um daquele que está prestando atenção, aquele que está desejoso, né? O Senhor já está falando. Então agora, através da vida do seu servo, Ele vai falar um pouquinho mais conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? A irmã Lúcia nos leva a de oração. Glória a Deus, Jesus. Graças a Deus. Senhor, eu glorifico pela tua presença, Jesus. Graças a Deus, glória a Jesus, glória ao nome do Senhor, sim, ó Pai, fala mais do nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Jesus. Amém, Jesus. Palavra com o servo de Deus. A igreja aplaude o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, nos pode assentar. Glória a Deus. Cantaremos um louvor nesta noite, a louvar o nome do Senhor, um hino de adoração a Deus, a bendizer o seu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Minha casa, minha casa. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa os anjos ali. Estão preparando um palácio
seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Palavra de Deus, nós conhecemos a respeito de quando o profeta de Elias vai se encontrar com Acabe e, consequentemente, depois disso, Elias e os profetas de Baal, uma passagem bem conhecida que está no livro dos Reis de Israel, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Uma história bem conhecida, como eu disse, todos nós já a ouvimos por várias vezes, mas que fala ao nosso coração nessa noite a respeito da nossa vida diante de Deus, diante da face do Senhor nosso Deus. Depois de que Elias houvera profetizado que não haveria chuva, nós conhecemos a história, a passagem. Depois disso sucedeu que depois desses dias Elias vem ter com Acabe, porque foi o que Deus mandou que ele fizesse. A profecia, a palavra de Elias, a palavra do profeta Elias a respeito de que não haveria chuva, foi ele próprio que a profetizou, não mandado por Deus, mas como profeta de Deus, ele disse: sobre a minha palavra é que haverá chuva novamente sobre a terra. E nós conhecemos a história que foi se passando o tempo, e depois daqueles anos de seca, de sequidão, de falta de chuva, o próprio Deus agora fala para Elias que era para ele ir falar com Acabe, ou ir ter com Acabe, porque o Senhor daria chuva novamente sobre a face da terra. E nós conhecemos nessa história que o povo de Israel, nesse período, estava dividido, assim como nos dias de hoje. Nós vemos de muitas maneiras, nós vemos a igreja, que se diz igreja do Senhor, dividida por não saber a real mensagem de Deus, por não compreender a palavra do Senhor. Naqueles dias não era diferente. Os profetas, por causa da seca, Acabe se unir a Jezabel, e nós conhecemos essa história. E Acabe, como rei de Israel, rei dos filhos de Deus, do povo de Deus, se une a essa mulher Jezabel, a qual era, diz a palavra, nós conhecemos a história, sacerdotisa. Não era sacerdote porque o seu pai só teve ela como filha, então o seu pai a consagrou como sacerdotisa de Baal. E quando Acabe se junta a essa mulher, a palavra nós sabemos dessa história, que o povo de Israel agora vive uma dupla religião, pensando estar agradando a Deus, mas não era assim que estava acontecendo. Era como que se no mesmo dia eles uma hora resolvessem falar com Deus, orar a Deus, servir a Deus, e no instante seguinte, por causa de Jezabel, por causa do culto à idolatria, a Baal, aos postes ídolos que nós conhecemos, a história relata, eles serviam também a esses outros deuses. E estava nessa situação, nessa ocasião, os profetas de Deus todos corrompidos, a maioria deles corrompidos, por causa desta mulher, por causa desse ensinamento de que deveria se servir a Baal também e aos ídolos aos quais essa mulher chamada Jezabel introduziu no meio do povo de Israel. E então passa-se o tempo, um tempo de dificuldade, um tempo de provação por falta de chuvas, e o ser humano é desta maneira. Ele é forçado, ou ele se sente obrigado a buscar a Deus, a ir atrás de Deus, da presença de Deus, de querer falar com Deus. É sempre nesta hora, na hora da necessidade, na hora da dificuldade. E como eu disse, os profetas estavam corrompidos, porque a palavra diz que eles sentavam à mesa com Jezabel, lá no palácio, com Acabe e Jezabel, e a palavra diz que eles profetizavam, eram profetas, então profetizavam,
mas profetizavam apenas o que agradável era aos olhos de Acabe e de Jezabel, do reino, para que não perdessem a oportunidade, os privilégios de estarem ali no palácio, sentado à mesa do rei, por causa que o povo ao seu redor, ou à volta do palácio, padecia a necessidade. Então, acontece que Deus manda Elias ele ter com Acabe, para que, por causa de tudo isso, o Senhor estava atento, estava olhando. O Senhor manda agora Elias, vai lá, ao terceiro ano, dizendo, vai, mostra até Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E nós conhecemos essa história. E aconteceu que choveu, aconteceu toda essa parte que nós conhecemos, que o profeta chegou, falou com o rei. Ainda quando vinha ter com o rei, a palavra vai dizer que o rei chama Elias de perturbador de Israel. Sucedeu, diz a palavra no capítulo 18, versículo 17, diz assim, que sucedeu que quando Acabe viu, ou vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Por causa que sobre a palavra de Elias é que havia acontecido a sequidão, por causa da palavra de Elias, da profecia de Elias, que não havia chuva. E talvez por isso Acabe diz para Elias, és tu o perturbador de Israel? E então a palavra diz assim que Elias disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Não sou eu que estou perturbando Israel. E nós ouvimos algumas vezes dizer que Elias disse, eu perturbo a tua casa, mas também não. Elias disse assim, é você, Acabe, é você e a tua casa que tem perturbado Israel. Por que se tem perturbado Israel? Israel não está nessa situação por causa da sequidão, por causa da falta de chuva, não. Israel está nessa situação, nesse estado espiritual, por causa que você tem perturbado Israel. Acabe você que tem perturbado Israel, você com a tua casa. Por quê? Porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. E isto, dizendo Elias, está dizendo para ele assim, isto vai ser comprovado hoje, vai ficar declarado hoje, vai ficar hoje resolvida essa situação, e o povo saberá que a culpa de tudo isso é você e a tua casa. Então a palavra na sequência nós conhecemos, que agora diz assim, que o profeta Elias diz assim, agora pois envia, ou manda um recado, que se ajunte a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem da mesa de Jezabel. Enquanto o povo padecia necessidade, padecia fome por causa da falta da chuva, em volta da mesa de Acabe com Jezabel estavam, aqui nós acabamos de ler, 450 com mais os 400, 850 profetas enganadores do povo à volta da mesa. E agora ele diz assim, manda eles virem todos ao Monte Carmelo. E então a palavra diz que envia Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Elias, agora, diante dessa situação, na autoridade que ele tinha como profeta, que o Senhor lhe dera como profeta, ele diz, agora nós vamos subir e vamos resolver essa situação. Mas ele chama o povo a atenção já de começo, porque ele manda se reunir no Monte Carmelo não só
Acabe, os profetas, o reinado, não. Ele manda o povo. Porque o povo de Israel é o mesmo, esse povo aqui é o mesmo povo, o qual disse a palavra que o Senhor os tirou da terra do Egito com mão forte, e que viram toda a obra de Deus, e que viram todas as suas maravilhas, até mesmo no deserto, como na saída do Egito e também no deserto. E agora ele diz assim: se Deus é Deus, por que vocês estão cocheando em dois pensamentos? Até quando vocês estarão duvidosos, receosos, sem saber a quem seguir, sem saber a qual caminho tomar? Se Deus é Deus, seguiu. E se para vocês Baal está sendo bom, esse Deus Baal é Deus para vocês, seguia Baal. Mas o povo, diz a palavra, que não lhe respondeu nada. Então agora Elias e os profetas de Baal, então disse Elias ao povo: eu fiquei só por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, agora a eles, escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços. E o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Glória a Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Agora, diante da situação, Elias, agora mandado por Deus para resolver essa situação, por causa da falta de chuva e por causa da falta de entendimento, por causa das coisas espirituais, do reflexo das coisas espirituais, porque as coisas naturais desse mundo, elas refletem na nossa vida espiritual, se nós não deixamos o Senhor nos guiar. Mas se nós permitirmos ou vivermos para Deus e permitirmos o Senhor guiar a nossa vida, é a nossa vida espiritual que deve refletir na nossa vida natural. Agora Elias diz: então vamos fazer o seguinte, para nós resolver essa situação, nós vamos pegar 2 bezerros, e vocês, 450 profetas de Baal, vocês que são os profetas de Baal, vão pegar esse cordeiro, vão colocar sobre o altar, vão ajeitar lá do jeito que vocês acharem melhor, vão colocar sobre o altar, mas fogo não vão colocar, e eu farei também da mesma maneira. E aí nós vamos lendo, continuando essa história, essa passagem, nós vamos ver que quando o povo agora concorda com essa passagem, ou com essa palavra de Elias, disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Já que vocês são bastante, estão em 450, peguem um bezerro, já matam, já façam o que vocês têm que fazer, porque vocês estão em bastante, vocês fazem rápido isso. Eu, como sou sozinho, ele disse assim, que eu sou só eu, fiquei só. Eu, como sou sozinho, tenho que ficar para depois, porque eu tenho mais serviço para fazer, porque eu estou sozinho. E foi assim que eles fizeram. Tomaram o bezerro que eles deram e eu prepararam. E agora, depois de preparado o bezerro, eles começam a invocar o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e o despertará. E eles clamavam em grandes vozes, eles se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Sucedeu que, passando o meio-dia,
profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Elias permitiu que eles fossem os primeiros, que fizessem o que eles achavam que deveria ser feito, porque agora o que estava em jogo nessa situação, o que estava valendo para esse momento, era a situação da salvação do povo, era a situação do povo que estava vivendo no engano, na vaidade dos ídolos, no sentido enganoso desses ídolos, e era isso que estava acontecendo. E isto é uma das primeiras coisas, o primeiro e grande mandamento. O primeiro e grande mandamento, ele não começa dizendo: amarás a Deus de todo o teu coração, não. O primeiro grande mandamento começa dizendo: eu sou Deus zeloso, não farás para ti imagem alguma de escultura, não terás outros deuses diante de mim, somente ao teu Deus adorarás. Isso é o começo, primeiro e grande mandamento. E no final desse primeiro e grande mandamento, amarás o Senhor de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso Deus já havia falado a esse povo por várias vezes, e era um dos mandamentos que eles deveriam seguir. Mas como eu disse, quando nós começamos a definhar ou a diminuir a intensidade do nosso contato com Deus, da nossa vida espiritual, começa a refletir ao contrário, em vez do sentido espiritual, de aparecer em nós a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, o que começa a ser refletido em nós é as dificuldades dessa vida. E o povo de fora os de fora que estão olhando, a Bíblia diz assim que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. E muitos dizem assim na nossa cara, quantas vezes nós ouvimos de outras pessoas e até mesmo de nós mesmos, assim, nós somos crentes. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Algumas vezes que é uma aprovação de Deus, que Deus permite, igual aconteceu nesses 3 anos e meio que não choveu. Permissão de Deus, porque Deus não mandou Elias profetizar que não iria chover, mas Elias assim profetizou e disse: sobre a minha palavra é que vai chover novamente. A partir de agora é sobre a minha palavra. Ele profetizou por conta e Deus permitiu. E assim acontece na minha vida e na tua vida, que as nossas escolhas erradas começam a refletir na nossa vida, e nós começamos a passar por dificuldade e por situações difíceis. E é isso que estava acontecendo nesse instante, é isso que estava em jogo, porque as nações agora estavam até mesmo zombando desse povo, e do povo de Deus agora passando necessidade novamente, anos de fome, 3 anos e meio sem chuva, um povo dividido, não falam mais no Deus deles, não se vê mais alegria no meio deles, e agora eles vêm dizer para eles: por isso que eu estou aqui hoje, para que hoje vocês decidam a quem vamos servir, a quem vocês querem servir. Isso aqui aconteceu, e outra vez aconteceu também quando nós vemos, quando Josué começa a falar com o povo, dizendo assim: vocês têm que decidir a quem vocês querem servir, vocês têm que resolver. Vocês querem servir a Deus, o Deus que tirou-nos da terra do Egito, o Deus que nos deu a terra prometida, o Deus que prometeu, o Deus que fez, o Deus que está fazendo, o Deus que faz, ou vocês preferem servir aos deuses dos povos? E aí ele diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo juntamente com Josué naquela situação disse: não seja assim, mas seja sobre nós a tua palavra, conforme nos está dizendo, nós vamos fazer, que nós sirva a Deus mesmo, nós vamos servir a Deus, que não aconteça que nós se desvie de Deus. Mas não foi o que aconteceu. Nós vimos, passado um tempo, daqui a pouco o povo tinha se afastado de Deus novamente, vivendo novamente a dúvida de quem deveriam servir, de quem deveriam adorar. Passado então esse instante, esse momento em que o profeta Elias disse: vamos decidir isso, vocês fazem primeiro e eu faço depois, porque vocês são muitos. E eles fizeram tudo que nós lemos a passagem, acabamos de terminar, até onde os profetas chegaram a derramar seu próprio sangue, porque diz a palavra que era um costume desses profetas de Baal, derramar o seu próprio sangue para que o seu Deus visse
a situação deles e respondesse alguma coisa, e nós confirmamos que não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma para tudo aquilo que eles fizeram. Agora chega a vez de Elias. Enquanto eles faziam tudo isso, Elias estava atento, prestava atenção, e a palavra diz que até zombou deles, tirou um sarrinho deles, porque via que não acontecia nada, e ele sabia, o povo sabia que esses deuses não podiam fazer nada, e ele tirava sarro deles. Mas agora, depois de tudo isso, a palavra diz assim, que então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Glória a Deus. Ele permitiu que aqueles profetas fizessem primeiramente o seu altar. O altar deles era o altar a Baal, não sei que maneira era, a palavra não está dizendo. Não sei se o altar deles imitava o altar de Deus, não sei como é que era, não está declarado aqui na Bíblia, mas diz a palavra que eles fizeram o seu altar, colocaram o seu bezerro, fizeram o que eles achavam que devia ser feito. Mas como a questão aqui era do afastamento do povo de Israel da presença de Deus, até mesmo o altar do sacrifício estava destruído. Esse monte já era acostumado a ter sacrifício, tinha altar, o altar estava ali. E agora diz a palavra que Elias chama esse povo mais para perto dele e diz: vamos fazer o seguinte, cheguem aqui. E a palavra diz que eles vão reparar, ou reparou Elias, o altar do Senhor que estava quebrado. Como eu disse, o reflexo da situação aconteceu por causa de uma escolha errada. Elias profetizou que não choveria e não choveu. Até mesmo na sua própria vida refletiu esta situação. Ele foi mandado por um ribeiro, Deus mandou, sustentado por corvos, traziam pão, traziam água, a água estava no ribeiro, traziam pão e carne, e estava acontecendo normalmente por um instante. Aí, de repente, seca-se a água do ribeiro, Deus o envia a uma viúva. A palavra diz, nós conhecemos, e ele vai e fica um tempo na casa dessa viúva, e a viúva tinha um filho, nós conhecemos a história, mas estava refletindo a situação na sua própria vida, e talvez por esta razão o altar de Deus estava abandonado e quebrado, porque Elias também fugiu da situação, foi mandado para o ribeiro, depois Deus cuidou dele, mas estava acontecendo que a situação espiritual do povo estava em decadência, e era o reflexo daquela situação, daquela profecia de Elias. E quando ele retorna agora, porque aparentemente a palavra está refletindo aqui para nós, podemos entender que Deus pode estar dizendo assim: Elias, não acha que está bom já esse negócio de não chover? É sobre a tua palavra, você pôs a tua palavra, eu concordei. Como se Deus estivesse em particular com ele, dizendo: eu concordei com você, você não quis, pois a tua palavra diz que não choveria, eu autorizei, assim aconteceu, não está chovendo até agora. Mas isso basta por enquanto, chega dessa história. Então agora você vai lá, porque vai precisar chover novamente. Mas a preocupação maior do Senhor comigo e com você, e ficou muito bem declarado no Novo Testamento por Jesus Cristo, quando a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Não estejais preocupados, pois pelo dia de amanhã, o que vamos comer, o que vamos beber, porque basta a cada dia o seu mal, cada dia ele trará uma situação diferente, a cada dia precisamos vencer uma situação diferente, mas o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, por causa disso, Elias agora repara esse altar do Senhor, e da maneira a qual eles receberam, até mesmo pelas ordenanças de Deus, pela lei que fizeram, reparou o altar. A palavra que Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Aquele mesmo Jacó
enganador, que agora seria Israel, as pedras simbolizavam os 12 filhos dele, e Elias pegou e com essas pedras, a palavra que edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, ou um valo, uma valeta, ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Depois disso, da palavra que ele encheu, disse assim: enchei de água 4 cântaros, 4 vasilhas de água, derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego, até esse córrego, essa valeta que ele fez em volta, se encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou-se e disse: agora vem a oração de Elias. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizesses tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. É o que acontece comigo e com você nos dias atuais. Se nós estamos vivendo uma vida que não está refletindo o Senhor, é porque nós temos tomado direções erradas, decisões erradas, é porque nós não estamos vivendo segundo a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é real, e disse Jesus: para que o Pai seja glorificado no Filho, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem, será feito. Tudo que vocês precisarem, tudo que vocês pedirem, meu Pai está ouvindo, meu Pai é poderoso, Ele vai fazer. Tudo que vocês fizerem em meu nome, pedirem ao meu Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado também no Filho. E as nossas decisões, por grandes vezes, por muitas vezes, por inúmeras vezes, as nossas decisões erradas têm impedido de que o Senhor possa fazer alguma coisa pelas nossas vidas. Uma decisão errada, uma coisa errada que nós fazemos, pode acarretar em uma situação muito difícil, muitos problemas para nós. Mas se nós deixarmos ou permitirmos que o Senhor dirija a nossa vida, dirija nossos passos, e tomarmos uma decisão a cada dia diante de Deus, porque é isso que Jesus disse, declarou aos discípulos: se alguém quiser seguir após mim, tome a cada dia. Essa decisão é todo dia, é a cada instante que nós percebermos que nós estamos indo por um caminho diferente, ou estamos passando por umas situações diferentes. Nós temos que parar e analisar qual é a situação da nossa vida e por qual motivo muitas vezes está acontecendo o que está acontecendo. E a palavra, o Senhor disse: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E nós devemos também segui-lo. Se nós queremos uma vida de vitória, uma vida plena no conhecimento de Deus, na vontade de Deus, nós precisamos seguir a Jesus. A plenitude da graça. A plenitude da graça é o andar, o degrau mais alto da graça, é tudo que a graça pode oferecer. A graça é um presente de Deus, um dom de Deus não merecido. Graça é um presente, mas esta graça, esse presente que Deus oferece para nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é um presente.
Mas esse presente, como sendo como a graça, esse presente ele tem uma função muito grande nas nossas vidas, se nós permitirmos que essa graça abunde em nós, que essa graça seja abundante em nossa vida. Aleluia. Essa graça ela revela muitas e muitas coisas. É semelhante a nós adquirirmos uma ferramenta e, analisando naturalmente, essa ferramenta serve para um certo trabalho, mas de repente a gente começa a olhar e analisar, e de repente essa mesma ferramenta não serve apenas para uma coisa, ela serve para mais trabalhos, para mais obras, para mais serviços que nós queira fazer, falando naturalmente. Falando espiritualmente, a graça também é desta maneira. Primeiramente, a graça de Deus se há manifestado, ou foi manifestada, que é Cristo Jesus, essa graça, foi manifestada trazendo salvação. Porque nós todos, ou todos nós, estávamos mortos em delitos e pecados, e então Jesus vem com essa graça, com esse presente não merecido e nos resgata. E a palavra diz que ele rasgou na cruz, Paulo foi quem escreveu, que ele rasgou na cruz a cédula, ou a nota promissória, que era contra a nossa vida, pregou-a na cruz e venceu por nós. Então essa graça nos trouxe a libertação, a salvação. Mas para vivermos a salvação, a plenitude dessa graça, nós precisamos andar conforme a palavra de Deus, segundo o que Jesus nos ensinou. E ele disse: assim como eu fiz, eu faço essas coisas, e assim como eu fiz é para que vocês saibam que é possível fazer, e assim como eu fiz, façais vós também. E há tanta coisa que Jesus ensinou que nós temos muitas e muitas vezes deixado para trás, esquecido, assim como este povo de Israel, esquecido das bênçãos de Deus, esquecido das provisões de Deus, esquecido das obras de Deus, esquecido de tudo que Deus fizeram, dos livramentos de Deus. Eles pararam de servir a Deus, e por causa da situação difícil, começaram a olhar, achando que o rei poderia solucionar seu problema, e a condição, principalmente nós vemos nessa palavra que a condição para esses profetas que viviam no palácio, a condição para eles estarem ali a profetizar o que a rainha queria ouvir, o que o rei precisava ouvir, o que queria ouvir, aquilo que era agradável. A condição para eles serem alimentados era fazer o que o rei queria e Jezabel queria. Assim, muitas vezes nós somos forçados ou tentados a deixar a vontade de Deus de lado e acabamos presos assim no natural. A palavra diz assim que se nós se tornarmos fiador de alguém, nós precisamos se livrar quanto antes disso, porque aquele que foi o fiador é responsável por aquele que está sendo fiado. Então a responsabilidade do fiador se torna maior, e o Senhor está dizendo: essa responsabilidade estava, essa culpa estava sobre o povo de Israel e sobre esses profetas. A culpa tinha que servir, profetizar, para comer eles tinham que profetizar o que a rainha queria, tinham que viver conforme ela queria, tinham que servir e adorar esses deuses estranhos conforme era lhe imposto que fizessem. Mas agora Elias chega na autoridade de Deus, porque a partir de agora, lá esse encontro de Elias com Acabe, agora foi Deus que lhe enviou, e ele disse na oração: para que saibam que o que eu estou fazendo agora, o que está acontecendo, essas coisas que estão acontecendo agora, são a resposta da vontade de Deus. Então agora eu oro, responde-me, responde-me. O Senhor já tinha ouvido a oração. Qual era a oração? A oração Elias tinha feito no começo: há de ser que o Deus que responder por fogo, este é Deus. Essa foi a oração, e Deus ouviu. E agora, para que se confirmasse essa oração da resposta com fogo, Elias faz esse relato que nós vemos e diz assim: responde-me, responde-me. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste o seu coração para trás, ou que tu
fizesse tornar o seu coração para trás. E agora, a resposta dessa oração, a resposta foi o fogo. A oração foi: se conheça quem é Deus pelo fogo. E para ficar comprovado que Deus é Deus, a palavra diz que então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E então agora acontece o quê? Acontece que todo o povo, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Mas para que isso acontecesse, teve que partir do profeta. A iniciativa, ou estar atento à ordenança de Deus, como o pastor Lauro Jorge tem falado aqui desde o começo desse ano. Tudo que nós vamos fazer, estamos fazendo nesse ano referente à Igreja do Senhor, com 3 dias de campanha a cada final de mês, com um dia de oração, de vigília a cada mês. Tudo isso é o que o Senhor tem falado ao meu coração. Foi as palavras, ou são as palavras do pastor Lauro Jorge. Assim também Elias ouviu quando Deus disse: levanta daí agora e vai ter com a casa, porque eu trarei chuva sobre a terra. Partiu de Elias, e partindo de Elias agora ele convoca o povo para quê? Para servir a Deus novamente, para se voltar a Deus novamente. E é isto que o Senhor tem feito desde o princípio, desde o dia em que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, caíram da presença de Deus. Este é o plano de Deus, a reconciliação, ou a religação, o reencontro do povo com o seu Deus, desde sempre após o pecado haver enganado Adão e Eva. E esse pecado é muito sério diante de Deus. Esse pecado diante de Deus sempre tem consequências. Esse pecado diante de Deus tem consequências. Pecado que nós temos feito muitas vezes, impensadamente, ou sem esperar, sem pensar. São coisas naturais que acontecem sobre a minha vida e tua vida como ser humano, e Deus não leva em conta, porque todo o pecado foi apagado, foi vencido por nós na cruz do Calvário. Mas a religação nossa com Deus, ela é condizente com o pecado chamado iniquidade, que a grande maioria das vezes e é declarado por Deus como pecado da desobediência, porque só se desobedece quando se sabe que não se deve fazer e se faz ao contrário daquilo que não é para fazer, ou quando não se faz aquilo que é para fazer. E é essa iniquidade, esse pecado que precisa haver a minha confissão, a tua confissão. Quando o povo viu a resposta de Deus, que eu não estou trazendo nesta noite essa palavra como que a necessidade apenas de que o Senhor responda a minha oração e a tua oração, não, mas como a necessidade que nós perceba que Deus é Deus, e que nós, como esse povo fez, se prostre diante do Senhor. Assim como o profeta Elias fez, ele veio até Acabe, até o rei. Ele foi fazendo conforme Deus lhe ordenara, até o momento em que ele repara o altar, faz tudo aquilo que nós lemos, segundo a palavra de Deus. Aí Deus responde. Isto é responsabilidade do profeta. Aí Deus responde. Deus tem respondido? Eu tenho visto, você tem visto que o Senhor tem respondido às orações, que o Senhor tem feito, que o Senhor Jesus tem curado, ainda que muitos de nós sejam tímidos, muitas vezes para falar, para
declarar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, somos muito falhos, ainda assim Deus tem feito muito, nós temos visto a resposta de Deus, mas muitas vezes, em vez de nós nos voltarmos para Deus, vendo o que Deus tem feito, o que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer, e nos convertermos a Deus, nos voltarmos para Deus, como aconteceu com esse povo caindo, ou caiu esse povo todo sobre o seu rosto, de rosto no pó, caíram de joelhos, com o rosto no chão, e aí todos começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Foi restaurada a adoração a Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso. Aí, depois disso, o povo reconhece que o Senhor é Deus. Aí ele disse: agora vamos fazer o seguinte: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Após isso acontecer, porque a briga de Acabe com Elias era que ele era perturbador por causa da profecia de não chover. Mas Deus é Deus, e o que eu estou fazendo é por Deus, que Elias disse, declarou. E agora mortos esses profetas de Baal, porque depois que se reconhece que o Senhor é Deus, quando se reconhece, a partir do instante que se reconhece que Deus é Deus realmente, que nós somos falhos, estamos distantes dele, é necessário lançar fora o pecado da nossa vida, as coisas erradas que nós fazemos, desistir, abandonar essas coisas. E quando isso aconteceu, deram fim desses profetas de Baal que estavam pervertendo a adoração, prostituindo a adoração. Quando eles foram mortos, agora Elias diz assim a Acabe, olha para Acabe e diz: Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Novamente a palavra de Elias, mas agora Elias, por fé, que Deus lhe disse: vai para lá porque vou fazer chover, ele diz a Acabe: pode ir embora, pode subir para tua casa, pode comer, pode beber, pode ficar sossegado, porque agora há ruído lá de uma grande chuva. E a palavra diz que Acabe subiu a comer, a beber, mas Elias subiu ao cume do monte, ao mais alto do monte, se inclinou por terra, diz a palavra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então Elias disse: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que entretanto, os céus se enegreceram com nuvens de vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus ombros, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A resposta de fogo foi para provar que Deus era Deus. E a resposta de chuva era a resposta da bênção, por causa do retorno do povo de Deus à adoração do nome de Jesus. Aleluia. Enquanto nós vivemos a nossa própria vontade, fazendo o que nós queremos e esquecendo das coisas de Deus, esquecendo da vontade de Deus, o Senhor fica impedido de fazer abundar em nós as bênçãos prometidas da sua palavra. Chuva é sinal de bênção, porque sem chuva não há abundância na terra, não há fruto da terra. E a chuva agora foi a resposta. Elias não escapou.
O povo caiu de joelhos dizendo: só o Senhor é Deus. Elias nunca disse que Deus não era Deus, nem serviu a Baal. Ele apenas profetizou que não choveria, não choveu, se afastou de Israel, deixou por conta, e este foi o erro dele, deixar por conta. Mas quando ele retorna, reconhece e reforma ou repara o altar, faz o que o Senhor manda, o Senhor prova que Deus é Deus, e consequentemente depois disso ele sobe ao bem alto do monte da palavra, que também cai de joelhos. Ele também foi obrigado a pedir misericórdia de Deus, e quando assim ele fez, a chuva caiu sobre a terra. A bênção de Deus começou a se manifestar novamente. Isto é um recado de Deus para a minha vida, primeiramente, como obreiro, como servo do Senhor, como responsável da minha casa. Isto é uma palavra que fala o Senhor para mim, para os obreiros e também ao povo que é a igreja do Senhor. Eu tenho a minha responsabilidade, você tem a tua responsabilidade. Eu tenho as minhas obrigações diante de Deus e você tem as tuas obrigações. Por isso, diante de Deus, mais uma vez, a palavra vem falar conosco nesta noite para que nós tome uma decisão, para que nós decida o que é que nós queremos para nós: vida ou morte, Jesus Cristo para a salvação ou as coisas desse mundo para a perdição, servir a Deus, amar a Deus, temer a Deus, ou continuar vivendo a vontade que nós temos de querer mais isso e mais aquilo. E a Bíblia fala que o mundo jaz na mão do maligno, e fala também deste mundo que quem ama essas coisas, quem vive só para isso, não tem parte com Deus. O Senhor nos chama nesta noite mais uma vez para esta decisão: servir a Deus porque Ele é Deus, ou viver a nossa própria vontade e perder a nossa salvação. E o reflexo disso, o resultado disso é que, se nós resolvermos servir a Deus, nós já temos visto que Ele tem respondido. Os profetas de Baal não viram resposta e morreram. O povo de Deus viu resposta de Deus e viu a resposta pela bênção da chuva que eles estavam precisando. Portanto, mais uma vez, nós decidimos nessa noite: se decidirmos por Deus, Ele há de fazer o melhor por cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Está aí a palavra de Deus para nós precisamos nos decidir. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Fica de ver a presença do Senhor. Por acaso tu viste, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus, mas só Ele é o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens. Vamos chegar todos aqui à frente, irmão. Vamos fazer uma oração todos juntos. Aleluia. Para você que está aqui abençoado por Deus. Aleluia.
Deus, aleluia. Ele está nesse lugar. Pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eterno e maravilhoso Deus e Pai celestial, estamos todos nós aqui juntos na Tua presença, aos pés do altar. Nós temos ouvido a Tua palavra, Pai, e nós queremos escolher pelo Senhor. Ó, Papai querido, não queremos servir a Baal, não queremos servir ao mundo, não queremos servir a nossas próprias vontades, nós queremos servir ao Senhor. Meu Deus, vem agora sobre cada um de nós com o Teu poder, envolve-nos agora com o Teu manto, cobre-nos, Senhor, nesse momento com a Tua presença, manda fogo neste lugar. Meu Deus, que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entramos, mas que todos juntos possamos ser cheios da Tua graça. Meu Deus, vem sobre nós com o Teu poder, com a unção de Tua graça. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, eu imponho as minhas mãos sobre a vida desta jovem. Meu Deus, Tu conhece a vida dela, Tu conhece a família dela, e nesse momento eu te peço, visita, Pai, aquela casa, aquele lar, repreende a fúria do inferno contra esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu te peço, Papai querido, manda fogo aqui. Satanás, Tu estás derrotado, Tu não tens poder sobre esta vida, sobre a família dela, e nesse momento esta igreja, nós todos juntos repreendemos a ação de Satanás, em nome de Jesus. Inimigo, Tu estás derrotado, em nome de Jesus nós repreendemos pelo poder de Deus, e nós declaramos a bênção de Deus sobre esta vida, sobre toda a família dela. Meu Deus, faz uma obra poderosa através dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, a cada um que aqui está. Despede-nos nesse momento desta reunião com a Tua paz. Fica conosco, Pai. Abençoa cada um. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.